Bom, então aqui no caso, chegamos ao reagente em excesso e ilimitante, tá certo? Ainda não é o nosso foco ainda, mas temos esses termos de reagente em excesso e limitante, tá certo? Então aqui no caso, por exemplo, a gente sempre vai ter um reagente que está em maior quantidade do que o outro, tá certo? Então esse que está em excesso, no final da reação ele vai sobrar, tá certo? E o limitante ele vai ser consumido totalmente e quando acabar esse reagente, né, se a gente tiver um reagente limitante, né, se for uma reação, por exemplo, que envolve dois ou mais reagentes, né, então esse limitante, quando ele acabar, a reação acaba, certo? Então, assim, e aí no caso, em excesso, consumiu, por exemplo, toda uma reação, por exemplo, de combustão, tá certo? De uma substância orgânica, por exemplo, do álcool, a combustão do álcool. Se eu tenho uma certa quantidade de álcool, né, e o oxigênio aberto, né, então eu tenho um reagente em muito excesso de oxigênio. Então o álcool queima, né, e aí quando acabar o álcool, né, acabou a reação, tá certo? E aí, nesse caso, o oxigênio está em excesso, em muito excesso, né? Outras reações também, a gente pode colocar duas substâncias no meio reacional, uma tem maior quantidade do que a outra, né? E aí, nesse caso, a que tiver em menor quantidade, estequiometricamente falando, né, essa vai acabar, e a outra que está em excesso, quando essa, a limitante acabar, a outra não vai ter mais essa outra substância para reagir. Então, a limitante vai parar a reação e a outra que tiver em quantidade maior, né, vai sobrar, né, no final, ok? Isso não acontece na cozinha, né? Na cozinha a gente não pode ter reagente em excesso, né? Mas na química, algumas vezes a gente coloca em excesso uma substância, né? Mas ela sempre sobra, a gente pode reaproveitar para outra reação, tá certo? Mas o limitante, quando acabar, acaba a reação. Então, para a produção, por exemplo, de sulfato de cobre na indústria de sais, para adubos minerais, foram colocados 1 tonelada de cobre metálico e 1.000 litros de ácido sulfúrico concentrado. Qual dos reagentes está em excesso e qual limitará a produção? Né? Então, aqui eu coloquei um exemplo da microsal, né? Que essa, não sei se eu coloquei a fotinha aqui, não coloquei, acho que eu vou colocar no final. Tem a microsal aí de Capivari que produz, assim, produz vários sais e um desses sais é o sulfato de cobre, ou o que eles mais produzem é sulfato de cobre, tanto para a indústria agrícola quanto para piscinas, né, utilizado em piscina, esse sulfato de cobre é bastante comercializado e barato também, né? E aqui nesse caso é colocado 1 tonelada de cobre metálico e 1.000 litros de ácido sulfúrico concentrado, né? Qual desses está em excesso e qual limitará a reação? Ou seja, quando acabar, né, a reação acaba, certo? Então aqui a gente tem uma substância que está no estado sólido e a outra no líquido, né? Então o ácido sulfúrico aqui ele não está puro, já é um exemplo aqui de pureza, tá certo? Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre pureza, tá certo? Mas aqui no caso a gente pode observar aqui como um ácido, aqui é o máximo que a gente consegue, teoricamente é o máximo de pureza que a gente consegue aqui para o ácido sulfúrico concentrado é 98%. A gente consegue até mais, mas a gente tem que acrescentar outras substâncias, né? E aí ele fica super concentrado, mas aí tem outras substâncias envolvidas, né? Então, aqui no caso, né, para a gente responder a isso, a gente precisa da equação química, né? Então, aqui o ácido sulfúrico reage com cobre metálico, formando sulfato de cobre e hidrogênio gasoso. Se a gente observar, a reação já está balanceada, não precisa balancear. Dois hidrogênios, um cobre, um enxofre, 4 oxigênios, 4 oxigênios. Então já está balanceada a reação, tá certo? Então aqui a proporção aqui a em mol seria ácido sulfúrico para cobre, 1 mol de ácido sulfúrico produz aqui 1 mol de cobre, aqui eu coloquei, aqui precisa, né, 1 mol de ácido sulfúrico
reage com 1 mol de cobre metálico. A gente está tentando descobrir aqui quem é o reagente limitante, tá certo? Então a gente vai analisar só os reagentes, né? Quem vai sobrar e quem não vai após a reação. A gente pode até calcular o quanto de sulfato de cobre seria produzido, mas a gente quer saber quem está em excesso aqui, entre os reagentes, tá certo? Então aqui a proporção aqui é 1 para 1, né? 1 mol de ácido sulfúrico reage com 1 mol de cobre, formando 1 mol de sulfato de cobre e 1 mol de hidrogênio, certo? A massa molar aqui do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol, e a massa aqui para 1 mol de cobre é 63,5, certo? Só que aqui eu tenho 1.000 litros de ácido sulfúrico e 1.000 quilogramas de cobre. Vou ter que transformar aqui esses 1.000 litros aqui em gramas, certo? Para comparar aqui as massas, né? Porque aqui eu tenho as massas molares em gramas, então eu tenho que transformar esses litros aqui em gramas também, certo? Aqui eu tenho dados adicionais, né? Aqui no caso, eu tenho aqui, né, a massa molar, tenho aqui o índice de pureza, né, que é o 98%, né, que é o ácido sulfúrico, como eu disse, o máximo que a gente consegue de pureza aqui para o ácido sulfúrico é 98%, e a densidade aqui do ácido sulfúrico é 1,83 gramas por ml, certo? Então, com esses dados, a gente consegue transformar o índice de pureza e a densidade, a gente consegue transformar aqui o litros em gramas, tá certo? O volume em massa, ok? Então eu sei aqui que 1 ml tem 1,83 gramas, é 1,83 gramas por ml. Então é essa quantidade em gramas por ml. Então, em 1 ml eu tenho 1,83 gramas. Em 1 litro eu tenho 1.830 gramas. Aqui eu acho que deu uma desconfigurada, né? Mas aqui, no caso, em 1.000 litros, eu vou ter aqui, se 1 litro eu tenho essa quantidade, 1.000 litros eu vou ter 1.000 vezes mais, tá certo? Ou seja, 1.830.000 gramas, ou 1,83 toneladas, tá certo? Dessas 1.830 toneladas, né, apenas 98% é de ácido sulfúrico. Então, aqui no caso, o índice de pureza aqui é 98%. Se eu multiplicar por 0,98, eu tenho a quantidade real de ácido sulfúrico que eu tenho, né, nesses 1.000 litros de ácido sulfúrico. Então, se apenas dessa porcentagem em massa, né, apenas 98% é de ácido sulfúrico, eu poderia fazer o seguinte, né, fazer uma regra de 3 também. 1,83 ou 1.830.000 gramas, né, corresponde a 100%, 98% corresponde a quanto? Né? Então, aí no caso, eu multiplicaria por 98 e dividiria por 100. Né? E aí 98 dividido por 100, né, vai ser 0,98. Tá certo? Então é uma regra de 3, mas em porcentagem, se a gente quiser fazer diretamente, né, a gente multiplica por 0,98. E aqui em 1,83 toneladas, eu tenho apenas 1,79 toneladas de ácido sulfúrico puro, ok? Então agora a gente já sabe a massa de ácido sulfúrico, né? Aqui 1,79. Então, a 1.790 quilogramas de ácido sulfúrico e 1.000 quilogramas de cobre, tá certo? Aí agora a gente pode fazer aqui a estequiometria, né? Então eu sei que 1 mol reage com 1 mol, né? E aí no caso, quem está em excesso em quem vai limitar a reação. Eu posso fazer aqui por regra de 3, né? Aqui, por exemplo, 98 gramas precisa de 63 gramas de 63,5 gramas de cobre. 1,79 vezes 10 a sexta, né? Quanto de cobre eu precisaria? Tá certo? Então eu faço a regra de 3 para um e depois para o outro, e aí eu analiso quem está em excesso ou quem está em menor quantidade, ok? Essa regra de 3 aqui,
Ó, se eu fosse utilizar todo o ácido sulfúrico, eu ia precisar aqui de 1,16 toneladas de cobre, e eu só tenho 1 tonelada. Então significa, né, que eu precisaria de uma quantidade maior aqui de cobre para que todo o ácido sulfúrico seja utilizado. Então significa que se eu preciso de uma quantidade maior de cobre e eu não tenho essa quantidade, o ácido sulfúrico está em excesso, né? E o cobre será o limitante, tá certo? Porque o cobre vai acabar antes de eu conseguir essa quantidade de 1,16 toneladas, né? Ele para ali, quando chegar em 1.000, acaba a reação e ainda tem óleo para gastar de ácido sulfúrico. Só que eu não tenho essa quantidade de cobre, a reação para antes de todo o ácido sulfúrico ser consumido, ok? Se eu fizer o contrário agora, né, calcular, por isso que é legal fazer dos dois, né? Agora, para 1 tonelada de cobre, quanto de ácido sulfúrico eu ia precisar, tá certo? E aqui fazendo o cálculo inverso, né? Então, 98 eu preciso de 63, 1 tonelada eu preciso de quanto de ácido sulfúrico? Fazendo essa regra de 3, eu chego aqui a 1,54, certo? Então, para 1 tonelada de cobre, eu preciso de 1,54 toneladas de ácido sulfúrico. E eu tenho 1,79. Ou seja, eu tenho uma quantidade maior de ácido sulfúrico que eu preciso para consumir 1 tonelada de cobre. Ok? Então, aqui nesse caso, o ácido sulfúrico está em excesso de novo, né? A gente chega com a mesma conclusão. O ácido sulfúrico está em excesso, e aqui no caso, 1 tonelada de cobre vai ser consumida totalmente e vai parar a reação, vai ser o limitante da reação, e aí vai sobrar ácido sulfúrico ainda uma certa quantidade. Acho que eu coloquei o quanto de sobra aqui de ácido sulfúrico. Ó. Então, aqui no caso, se eu fizer, né, se eu consumo 1,54 toneladas de ácido sulfúrico e eu tenho 1,79 toneladas, significa que vai sobrar 250 quilogramas de ácido ainda na reação. Então, aqui, esse reagente limitante excesso, né? Então, aqui no caso, a gente descobriu que o cobre é o reagente limitante, né? Para 1 tonelada de cobre, eu preciso de 1,54 toneladas de ácido sulfúrico, e se eu tenho essa quantidade, 1,79 toneladas, vai sobrar aqui 0,25 toneladas ou 250 quilos de ácido, né, após a reação terminar. Ok? Bom, então aqui no caso, o ácido sulfúrico é o reagente excesso, o cobre é o limitante, né? E aqui no caso, sobrará 250 kg de ácido. E aqui mais uma pausa para o próximo vídeo. Tá bom? Até mais.